Olá, aqui é o professor Alexinaldo e no nosso curso de termologia chegamos à termodinâmica. No nosso material didático é o livro 4, Física 1, a parte da aula 16. Inicialmente vamos trabalhar com a primeira lei da termodinâmica. Então, vamos lembrar das transformações gasosas e o conceito de trabalho. Aqui nós estamos representando a expansão de um gás. Então, nós temos o gás em um recipiente de teto móvel ou tampa móvel. Observe que a força média do gás, Fm, empurra o êmbolo para cima. A força média do gás, Fm, tem o mesmo sentido do deslocamento. Veja que ambos estão apontando na vertical para cima. A força média do gás, Fm, realiza então um trabalho motor. Isso acontece toda vez que a força aponta no mesmo sentido do deslocamento. Trabalho motor, o ângulo entre eles é 0 grau. O gás, então, cede parte de sua energia interna para realizar o deslocamento do êmbolo. Lembre que a energia interna de um gás é o somatório de todas as energias cinéticas e potenciais e intermoleculares existentes em um gás. Então, para realizar esse trabalho e deslocar esse êmbolo, para transferir para este êmbolo uma certa energia cinética, o gás fez isso a custas da sua redução da sua energia interna. Na contração do gás, ocorre a ação de uma força externa sobre o êmbolo, que o comprime. Nesse caso, uma força externa empurra o êmbolo para baixo, mas a força média do gás, Fm, vai atuar para cima. A força média do gás, neste caso então, tem sentido contrário ao do deslocamento. E toda vez que uma força tem sentido contrário ao do deslocamento, nós devemos dizer que ela realiza um trabalho resistente. Lembre, o ângulo agora entre força e deslocamento é de 180 graus e o cosseno de 180 graus é menos 1. O gás aumenta a sua energia interna, recebendo esta energia da força externa Fe. Veja que antes o gás estava numa situação mais expandida e agora passou para uma situação mais comprimida. As partículas, então, vão ficar numa situação de energia interna maior. Os choques entre as partículas vai se dar de maneira mais violenta. Como o conceito de pressão é força sobre área, nós vamos ficar então aqui da seguinte maneira: a pressão média das partículas dentro do recipiente vai ser dado pela força média dividido pela área da seção transversal do recipiente A. Então, força média vai ser pressão média vezes área da seção transversal. Por outro lado, a variação do volume do gás aí vai ser dado por área da seção transversal vezes altura, ou ΔX, que é o módulo do deslocamento. Então, esse ΔX vai ser variação de volume sobre área da seção transversal. Logo, então, como o módulo do trabalho de uma força constante é dado pela força multiplicado pelo deslocamento, e a força média é pressão média vezes área da seção transversal, e o deslocamento ΔX é a variação do volume sobre a área da seção transversal. Juntando esses dois termos, então, numa mesma equação, nós vamos ter pressão média vezes área da seção transversal, que é a força média, vezes variação de volume sobre a área da seção transversal, que é o ΔX. Aqui no conceito de trabalho, então, a área da seção transversal vai poder ser cortada e nós vamos ter que o trabalho, então, realizado aí é a pressão média vezes a multiplicação aqui da variação do volume. Então, trabalho é igual a pressão média vezes variação de volume sofrida no gás. Observe então que o sinal do trabalho será dado pelo sinal da variação de volume. Então, o que é que nós temos aqui? Quando acontece uma expansão, a variação do volume é maior do que zero. E nesse caso aqui, nós teremos o gás realizando um trabalho positivo ou um trabalho motor. Quando você tem aqui uma variação de volume menor do que zero, o gás está sendo contraído. Então, o trabalho realizado pela força do gás ele é um trabalho resistente, negativo.
No gráfico da pressão versus volume, a área sob a linha desse gráfico nos fornece numericamente o valor do trabalho realizado. Então, o valor do trabalho será numericamente igual ao valor da área sob a linha do gráfico. O trabalho será positivo se ocorrer expansão e negativo se ocorrer contração, o que será indicado por uma seta na linha do gráfico. Então veja nesse gráfico da direita, se a seta estiver indicando uma expansão, teremos um trabalho positivo. Se tivermos aqui uma seta indicando redução de volume, teremos um trabalho negativo. A mesma coisa acontece para o gráfico da esquerda, onde agora o comportamento é linear. Então veja, se tivermos uma seta apontando para uma expansão de volume, teremos um trabalho positivo. Se tivermos uma seta indicando uma redução de volume, teremos um trabalho negativo. Então veja que é a variação do volume que vai indicar o sinal do trabalho. Veja que no caso da esquerda, a área debaixo da linha desse gráfico vai ser a área de um trapézio. Normalmente, no ensino médio, nós vamos trabalhar com linhas retas em gráficos de pressão versus volume, porque o nosso conhecimento nesse nível só nos permite calcular áreas de figuras com linhas retas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nós teríamos que o trabalho realizado aí foi numericamente igual à área de um trapézio. E a área de trapézio nós sabemos que é base maior mais base menor, tudo isso multiplicado pela altura sobre 2. Nesse caso, então, o trabalho realizado aqui seria base maior, seria a pressão final, a base maior, mais a base menor, que está aqui, seria a pressão inicial. Tudo isso multiplicado pela altura, que seria a variação de volume, sobre 2. No caso da direita, também nós teríamos que o trabalho seria numericamente igual a essa área, mas veja que se trata de uma curva, não é uma reta. Então, neste caso, esse tipo de problema não vai surgir em questões do nível médio, porque para realizar esta conta, você necessita de conhecimento de cálculo integral, que só será visto para aqueles estudantes dos cursos de exatas no nível superior. Bom, se a pressão for mantida constante, a transformação é dita isobárica, e nesse caso o trabalho vai ser pressão vezes variação de volume. Okay? Veja que é realmente a área de um retângulo, não é? Dado aqui, que é base vezes altura. Nesse caso, a base vai ser a variação do volume e a altura vai ser exatamente o valor da pressão. Então, P vezes ΔV. E lembre que pressão vezes volume, pela equação de Clapeyron para gases ideais, é nRT PV igual a nRT. Então, você pode dizer que em transformações onde a pressão é mantida constante, a área do gráfico, que é igual a P vezes ΔV, também vai ser igual a nR Δθ. O Δθ é a variação de temperatura, R é a constante universal dos gases ideais, N o número de mols. Energia interna de gases ideais. Para gases ideais monoatômicos, a variação da energia cinética total de translação das moléculas, quando ocorre uma mudança em sua temperatura absoluta, é a responsável pela variação da energia interna do gás, dada por ΔU, variação da energia interna, igual à variação da energia cinética, que é dado por 3 meios de nR Δθ, que é a variação de temperatura. Então, a expressão anterior para uma dada temperatura absoluta, ou seja, em Kelvin, θ, para gases monoatômicos ideais, teremos uma energia interna U dada por, então, a energia interna de um gás, 3 meios de nR θ. Veja que como esses elementos aqui para um gás que está sob estudo são elementos constantes, né? 3 meios de N é o número de moles e R é uma constante, tudo isso de K nós podemos chamar de uma constante K apenas, nós podemos dizer que
A energia interna de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Para gases diatômicos ideais, como gás hidrogênio, gás oxigênio ou gás nitrogênio, teremos em dada temperatura absoluta θ, uma energia interna U, dada aproximadamente por 5 meios de nRθ. Então, a lei de Joule para gases ideais diz exatamente isso. A energia interna de um gás ideal é função exclusiva de sua temperatura absoluta em Kelvin. Desta forma, no cálculo da variação da energia interna de um gás ideal, devemos levar em consideração apenas seus estados inicial e final, não importando as transformações ocorridas entre esses dois estados. Então, veja, por exemplo, aqui. Nós temos o gás saindo de um estado A, onde ele tem volume inicial VO e pressão inicial PO, e saindo daqui para um estado B, onde ele tem um volume VF e uma pressão PF. Só que de A para B, o que é que acontece? Nós temos uma mesma variação de temperatura. Nós saímos de uma isoterma A para outra isoterma B. Como a variação de temperatura foi a mesma, nós temos a mesma variação de energia interna indo pelo caminho 1 azul, pelo caminho 2 vermelho ou pelo caminho 3 verde. A mesma variação de energia interna, pois houve a mesma variação de temperatura absoluta. Mas quanto ao trabalho, não podemos falar a mesma coisa. O trabalho pelo caminho 1 foi maior do que o trabalho realizado pelo caminho 2, que foi maior do que o caminho realizado pelo caminho 3. Veja que trabalho é exatamente igual ao valor da área debaixo da linha do gráfico. Então, nesse contexto, se você pegar aqui, ó, o trabalho realizado pelo caminho 1 é igual a toda essa área, que eu estou pintando de amarelo aqui, ó, debaixo da linha azul. Veja que é realmente quem tem a maior área. Por isso, ele tem aqui, ó, o maior valor de trabalho. Depois, o trabalho realizado pelo caminho 2 é a área amarela debaixo dessa linha vermelha. Veja que já é um trabalho menor. Trabalho realizado pelo caminho 2. E quem tem o menor trabalho de todos é o caminho 3, que realizou essa área debaixo da linha verde. Tudo bem? Então, apesar de terem trabalhos diferentes realizados para sair do estado A para o estado B, a variação de energia interna foi a mesma porque houve a mesma mudança de temperatura. É possível ocorrer mudança de energia interna sem que ocorra variação de temperatura? Sim. Por exemplo, nos casos de mudança de estado físico das substâncias puras sob pressão constante. Um exemplo disso é a fusão do gelo. Veja que a água, fruto da fusão do gelo, que se dá a 273 kelvins ou a 0 graus Celsius para a pressão atmosférica de 1 atm, essa água, que é fruto do derretimento do gelo, apesar de ter a mesma temperatura do gelo ali, ela tem maior energia interna pelo simples fato de estar em estado líquido. As partículas que compõem a água em estado líquido vão ganhar energia cinética de translação. Então, isso já faz com que a sua energia interna seja maior, apesar de estar na mesma temperatura, mas aí é porque houve uma mudança de fase, de estado sólido para líquido. Primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia. No lado esquerdo nós temos o deslocamento de expansão de um gás e no outro um deslocamento de contração de um gás. Veja que a força do gás sobre o êmbolo sempre vai apontar para cima. Então, o que nós temos aqui é o seguinte: o calor Q, que é trocado nos processos termodinâmicos, a variação da energia interna do gás, ΔU, e o trabalho T realizado estão relacionados da seguinte maneira. Então, veja, todo o calor que é trocado com o sistema, uma parte realiza trabalho e a outra parte faz com que aconteça a mudança da energia interna do gás. Essa é a conservação da energia em um sistema termodinâmico, Q igual a T, ou tal, se você quiser chamar essa letra grega pelo nome dado a ela, tal, mais a variação de temperatura. Então vamos entender os sinais existentes nesta fórmula.
da primeira lei da termodinâmica, né? Todo calor que você fornece ou retira de um sistema, parte disso é trabalho e parte disso é variação da energia interna do gás. Então vamos lá. Calor trocado. Quando o calor trocado é maior do que zero, significa dizer que o sistema recebeu calor recebido. Quando o calor trocado é menor do que zero, é porque o calor foi cedido pelo sistema, ele perdeu. Quando o calor é igual a zero, não houve troca de calor. Então, nós estamos falando aqui de um processo adiabático. Trabalho realizado. Quando o trabalho é positivo, maior do que zero, ou motor, aconteceu uma expansão. Então, o gás realizou o trabalho. Quando o trabalho é negativo, aconteceu uma contração do volume do gás através de uma força externa. Então, nós temos aí uma contração sofrida pelo gás. E quando o trabalho é nulo, não houve realização de trabalho porque não houve nem expansão nem contração. Estamos aqui diante daquelas transformações a volume constante, ou também chamadas de isovolumétricas. Variação da energia interna. Quando ela é positiva, significa dizer que houve um aumento da energia interna e, portanto, também um aumento da temperatura absoluta do sistema. Quando acontece uma variação da energia interna ser negativa, é porque houve redução da energia interna ou redução da temperatura absoluta. E quando não existe mudança na energia interna, quando o ΔU é igual a zero, é porque a temperatura se manteve constante antes e depois do processo ter acontecido. Não houve variação da energia interna. Então agora vamos para os processos termodinâmicos. Nós temos aqui os seguintes: transformação isotérmica. Isso acontece a uma mesma temperatura. Então veja que nessa representação gráfica, o gás saiu de um estado termodinâmico A para um estado termodinâmico B. E isso por cima de uma linha que é chamada de isoterma. Ou seja, ela toda está a uma mesma temperatura. Como não houve mudança de temperatura, como a temperatura em A é a mesma temperatura em B, isso vai produzir uma variação de energia interna igual a zero. Porque, lembre-se, a variação da energia interna é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então, nesse caso, a expressão da primeira lei da termodinâmica, que é quantidade de calor igual a trabalho mais variação da energia interna, vai ficar simplesmente quantidade de calor igual a trabalho. Okay? Significa dizer que toda a quantidade de calor que foi injetada ou retirada do sistema foi convertida em trabalho motor ou resistente. Então, nós temos aqui a transformação isotérmica. Veja que aqui também, como em todos os outros casos de gráfico de pressão versus volume, a área de baixo da linha do gráfico é numericamente igual ao trabalho realizado. Nesse caso, nós temos um trabalho de expansão. Veja que o sentido da linha do gráfico diz que o volume saiu de um valor menor para um valor maior em B. Então, nessa expansão, nós temos aqui a realização de um trabalho motor. Se o sentido fosse o contrário, se nós tivéssemos a seta indicando para cima, nós teríamos uma contração isotérmica. Numa contração isotérmica, nós teríamos um trabalho negativo. Lembre-se que o sinal do trabalho é dado pela variação de volume. Numa contração, o sinal fica negativo, então o trabalho seria um trabalho resistente. Transformação isovolumétrica. Aqui nós temos variação de volume igual a zero. Logo, não existe trabalho, porque o trabalho só acontece quando o gás expande ou contrai. Então, a expressão da primeira lei da termodinâmica, que é calor igual a trabalho mais variação de energia cinética, vai ficar simplesmente assim: calor igual a variação da energia interna, né? Essa energia interna que simboliza a variação da energia cinética das partículas, né?
Bom, então nós temos aqui este gráfico que mostra uma situação como essa, uma transformação isovolumétrica. Veja que o gás estava aqui, que eu vou chamar de estado A, em um volume V, e saiu para um estado B, permanecendo a um volume V. Mas veja que com isso a pressão aumentou de P1 para P2 e a temperatura também aumentou de T1 para T3, logo produzindo um aumento da sua energia interna. Então, todo o calor que foi fornecido aqui nesse sistema, nessa transformação, produziu justamente essa mudança na energia interna do gás. Na transformação isovolumétrica, o calor que é fornecido aumenta a temperatura. Calor que é fornecido e altera a temperatura significa dizer que nós estamos falando de calor sensível. E o calor sensível é dado por m, c, delta θ, onde m é a massa, c é o calor específico e delta θ é a variação de temperatura. Bom, só que nesse caso, a transformação está acontecendo a volume constante. Então, nós vamos chamar de calor sensível a volume constante, QV. Isso, então, vai ser igual a massa vezes CV, calor específico a volume constante, vezes variação de temperatura. Mas o que é a massa em um gás? A massa em um gás pode ser dada assim, número de mols vezes a massa molar. Então, no lugar de M, nós podemos substituir por Nzinho, Mzão. Número de mols vezes a massa molar. Só que a massa molar vezes o calor específico vai dar para a gente o calor específico molar, que é dado por C maiúsculo V. Então, veja que a expressão do calor sensível para transformação gasosa a volume constante, ela pode ser reescrita assim. Ao invés de m, CV, delta θ, você pode escrever N, número de mols, vezes o calor específico molar a volume constante, que é o Czão V, vezes a variação da temperatura absoluta, delta θ. Transformação isobárica. Como a pressão P fica constante, o trabalho é dado por P vezes delta V. Vimos isso logo no início dessa aula, não é isso? Então, é aquela situação onde nós temos pressão, volume, e a transformação, vamos supor, ela se deu do ponto A para o ponto B. Há uma mesma pressão, mas isso através de um aumento de volume. Veja que foi do volume inicial para o volume final. Então, a área vai ser numericamente igual ao trabalho. Então, o trabalho aqui, ó, numericamente igual a essa área. E essa área daqui vai ser exatamente a área de um retângulo, base vezes altura. A altura é a pressão e a base é a variação de volume. Então, realmente, veja que nas transformações isobáricas, o trabalho é P vezes delta V, que está aqui indicado. Não é? Então, a primeira lei da termodinâmica, ela vai poder ser reescrita assim. A quantidade de calor, que é trabalho mais variação da energia interna, agora vai ser escrita assim. Quantidade de calor vai ser igual a P vezes delta V, e isso daqui é a expressão do trabalho, mais a variação da energia interna. Bom, alterar a temperatura de um gás pode se dar a volume constante ou a pressão constante. Nesse caso, a pressão constante, aquela fórmula do calor sensível, que é igual a mc delta θ, vai ficar assim. Quantidade de calor a pressão constante vai ser igual a massa gasosa vezes calor específico, a pressão constante, vezes a variação da temperatura absoluta. Bom, mas a massa, a mesma coisa de antes, é igual ao número de mols vezes a massa molar. Então, no lugar de m, vamos substituir por nzinho, mzão. E mzão vezes o calor específico, a pressão constante, vai dar o calor específico molar, a pressão constante. Então, a fórmula mc delta θ para o calor sensível, a pressão constante vai poder ser Qp, a pressão constante, igual a N, número de mols, vezes o calor específico molar, a pressão constante, Czão P,
vezes a variação da temperatura absoluta ΔT. Então agora você pode compreender a relação de Mayer. O calor específico mede a dificuldade que um corpo oferece para mudar de temperatura. É uma espécie de inércia térmica. Então veja que o calor específico da água é maior do que o calor específico do ferro. O que é que isso significa? Significa que eu tenho aqui, ó, por exemplo, 1 kg de água. E do outro lado, eu tenho um cubo pequeno que equivale a 1 kg de ferro. E aí vou fazer o seguinte, vou injetar a mesma quantidade de calor nos dois corpos. O que é que eu observo depois dessa injeção de calor igual para 1 kg de água e 1 kg de ferro, sabendo que ambos tinham antes a mesma temperatura inicial, vamos supor, de 20 graus Celsius. Ambos estavam à mesma temperatura inicial. Depois dessa injeção, dessa mesma quantidade de calor, eu percebo que a temperatura do ferro vai ficar maior do que a temperatura da água. Por quê? Porque o ferro ele aquece muito rapidamente e também se resfria muito rapidamente, muito mais do que a água. A água possui então um calor específico elevado, ela possui uma inércia térmica maior. A água demora para esquentar e depois que esquenta demora para esfriar. O ferro não. Então a mesma coisa acontece quando a gente vai fazer a comparação para um gás, quando ele está aprisionado a volume constante, de outra forma quando ele pode se expandir. Então nós teremos sempre que o calor específico molar a volume constante vai ser sempre menor do que o calor específico molar a pressão constante. CV vai ser sempre menor do que CP. Porque entenda bem, vamos fazer aqui esse exemplo desse experimento, né? Um gás mantido a volume constante, ele muda de temperatura mais rapidamente do que um gás que pode expandir ou contrair o seu volume. Veja então esse exemplo. Nós temos aqui, nesses dois recipientes, um de teto fixo e outro de teto móvel, ou tampa móvel, um mesmo gás, uma mesma quantidade de gás, com o mesmo volume, uma mesma pressão e temperaturas iniciais iguais. As chamas que estão aqui embaixo desses recipientes têm a mesma potência. Então veja só o que acontece depois de uma mesma quantidade de calor transferido. Você percebe que a temperatura do gás que está aprisionado em um recipiente que não pode alterar o seu volume, a temperatura já está no topo do termômetro. Enquanto que do outro lado, a temperatura do gás que pôde se expandir ainda não chegou no topo do termômetro. Então, quando você tem uma transformação a volume constante, a mudança de temperatura se dá muito mais rápida do que a pressão constante. Veja que ao expandir, ao fazer subir esse teto, a pressão foi mantida constante. Ou seja, se você pegar a primeira lei da termodinâmica, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, Q igual a trabalho mais variação de energia interna. Só que nesse caso não houve trabalho, porque não houve expansão. Então todo o calor fornecido pela chama foi transformado em variação da energia interna. Por isso o termômetro subiu muito rapidamente, porque variação da energia interna tem a ver diretamente com variação da temperatura absoluta do sistema. Do lado de cá, a quantidade de calor que foi fornecida pela chama, uma parte realmente realizou o trabalho, devido a esse deslocamento aqui. A outra parte aumentou a energia interna. Então houve realmente um aumento de temperatura, mas não chegou ao topo do termômetro, porque parte da energia realizou o trabalho. Por isso que CV vai ser sempre menor do que CP, porque isso simboliza uma inércia térmica e todo gás que está aprisionado, sem poder se expandir, sem poder alterar o seu volume, ele muda de temperatura muito mais rapidamente. Então, para compreender a relação de Mayer, vamos analisar essa situação aqui, onde o gás está numa situação inicial A e vai para a situação C ou para a situação B. Veja que a transformação de A para C, ela se dá a volume constante, ou seja, ela é isovolumétrica.
Enquanto que a transformação de A para B, ela se dá a uma pressão constante. É uma transformação isobárica. Mas em ambas as situações, no final, o gás termina em uma mesma isoterma, a isoterma de temperatura T2. Ou seja, o gás saiu de uma temperatura T1 e no final, tanto indo de A para C quanto indo de A para B, a temperatura final foi a mesma. Então aqui nós temos, em ambos os casos, uma mesma variação de temperatura. Logo, a variação de energia interna vai ser a mesma. De A para B ou de A para C ocorreu a mesma variação de temperatura. Logo, terão a mesma variação de energia interna. Então, a variação da energia interna do gás pelo caminho AB é a mesma pelo caminho AC. Bom, a primeira lei da termodinâmica diz que o calor é igual ao trabalho vezes o calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Então, nesse caso, a variação da energia interna do gás vai ser igual a calor menos trabalho. Como nós vamos comparar AC com AB, então vai ficar assim. Essa expressão daqui, a quantidade de calor pelo caminho AB menos o trabalho pelo caminho AB, isso daqui é exatamente a variação da energia interna pelo caminho AB. Do outro lado, a quantidade de calor pelo caminho AC menos o trabalho pelo caminho AC, isso aqui é exatamente igual à variação da energia interna pelo caminho AC. Ok? Então vamos ver o que é cada um deles. Quantidade de energia, de calor pelo caminho AB. Bom, aqui nós temos, pelo caminho AB, uma situação de transformação a pressão constante. Então, esse calor vai ser assim, ó, N, calor específico molar a pressão constante, vezes variação de temperatura. Então, esse carinha aqui já está no seu lugar. Trabalho de A até B. Bom, o trabalho de A até B, esse trabalho aqui, ó, de A até B, é um trabalho em uma transformação isobárica. E nós já vimos que o trabalho em uma situação isobárica vai ser a pressão vezes a variação de volume. Mas P vezes V é igual à equação de Clapeyron, NR, variação de temperatura. Então, veja que o trabalho de A até B, por ser isobárico, é P vezes ΔV, mas P vezes ΔV é NR ΔT. PV é igual a NRT, né? Equação de Clapeyron. Então, esse carinha daqui fica escrito no formato da equação de Clapeyron. Depois, nós temos o calor de A até C. De A até C, nós temos uma transformação isovolumétrica. Então, aqui, ó, esse carinha daqui, ele vai assumir essa fórmula, que é o calor sensível para uma transformação a volume constante, isovolumétrica. Então, número de mols vezes calor específico molar a volume constante vezes a variação da temperatura absoluta. E o trabalho de A até C é esse carinha daqui, ó, é zero. Por quê? Porque o trabalho de A até C não existe, porque ele é isovolumétrico. E só existe trabalho quando existe variação do volume do gás. Tá? Então veja que depois de montarmos essa comparação entre as energias internas, porque elas são iguais, né? Porque houve a mesma mudança de temperatura, nós chegamos a uma situação onde o número de mols pode ser cortado, porque ele está se repetindo no primeiro e no segundo membro da equação. A variação de temperatura também pode ser cortada, porque ela se repete no primeiro e no segundo membro da equação. Vamos ficar apenas com Cp menos R igual a CV. Então, jogando os calores específicos para um mesmo lado, calor específico molar a pressão constante menos calor específico molar a volume constante vai dar igual a R, e esse R é a constante universal dos gases ideais. Essa é a relação de Mayer. Então, preste atenção a ela, porque em algum momento você pode precisar do valor de R para utilizar em um problema, na resolução de uma questão.
mas o R não é dado diretamente. Você precisa lembrar que R é dado pela subtração do calor específico molar a pressão constante menos o calor específico molar a volume constante. Transformação adiabática é aquela na qual não ocorre troca de calor, então Q é igual a zero. Então, como é que fica a primeira lei? A primeira lei diz que o calor é igual a trabalho mais variação da energia interna. Sendo o calor igual a zero, nós vamos ter zero igual a trabalho mais variação da energia interna. Então, a variação da energia interna vai ter o valor negativo do trabalho. Qual é o significado desse sinal? Significa dizer que numa expansão adiabática, o gás aumenta de volume realizando o trabalho, sofrendo redução de sua energia interna. O gás esfria. Numa compressão adiabática, o gás reduz de volume, pois um trabalho foi realizado sobre ele, aumentando a sua energia interna. Veja que nós podemos fazer o seguinte: imagine que nós temos aqui um recipiente de teto móvel e aqui nós temos um gás aqui dentro. E então, rapidamente, nós aplicamos uma força drástica para cima, uma força F. Essa força F vai fazer com que o teto suba. Ora, a força que o gás exercia sobre o teto também era para cima. Aquela força média que nós representamos no início. E ela continua para cima. Só que, devido a esse movimento ter acontecido muito rápido, não houve tempo para trocas de calor entre o meio externo e o gás. Então, essa expansão que saiu de um volume Vzinho para um volume Vzão vai fazer com que a energia interna do gás caia. Então, aqui nós vamos ter um gás em uma temperatura menor do que na situação anterior. Veja que a transformação adiabática ela ocorre sem troca de calor. Das duas, uma. Ou porque o recipiente é adiabático, ele impede realmente a troca de calor com o meio externo, ou porque ocorreu rápido demais. O exemplo que eu dei aqui foi de uma expansão que ocorreu rápido demais. Então, houve aí uma redução drástica da temperatura devido à expansão drástica do volume, provocado por essa força externa. Okay? Então, veja que, neste caso, apesar da força média do gás ter realizado um trabalho motor, por que um trabalho motor? Porque essa força média do gás ela tem o mesmo sentido do deslocamento, mas veja que houve uma redução da energia interna. Por isso, o sinal trocado aqui. Veja que apesar do trabalho ter sido motor realizado pelo gás, por ele estar no mesmo sentido do deslocamento, mas isso provocou uma perda da energia interna, uma diminuição da energia interna. Ok? Por outro lado, se você fizesse uma compressão drástica, então aqui você tem um recipiente com teto móvel, você tem um gás aqui em um volume inicial e você então comprime ele com uma força muito violenta. Ele vai ser comprimido de maneira muito rápida. Ele sai de um volume Vzão para um volume Vzinho de uma maneira muito rápida. O que vai acontecer aqui? Aqui também a força média do gás vai estar agindo para cima em relação ao êmbolo. Só que agora essa força média, que também atua sempre para cima, ela vai ter um sinal oposto ao do deslocamento. Então aqui nós podemos dizer que o gás realizou um trabalho resistente, um trabalho negativo. Mas só que você botando um trabalho negativo aqui, menos vezes menos, vai dar mais. Vai dar uma variação da energia interna positiva. E é lógico, né? Porque você comprimindo um gás drasticamente, rapidamente, isso aqui, essa descida, ela tem que acontecer muito rápido. Você vai produzir um aumento de temperatura, portanto, um aumento da variação da energia interna devido à redução drástica de volume. Então, esse é o significado desse sinal.
E nos processos termodinâmicos, nós podemos chegar a uma expressão que nos mostra a variação da energia interna com a mudança da temperatura absoluta. Para isso, vamos analisar esse caso aqui. Nós temos o gás que está no estado A, ele desce por uma isoterma até o estado X, e de X ele passa por um processo isovolumétrico a um mesmo volume, chegando até o estado B. Veja que ele saiu de uma isoterma de temperatura T1 para outra isoterma aqui de temperatura T2. Então veja aqui, a variação da energia interna de A até X foi zero, porque de A até X não houve mudança de temperatura. Por outro lado, o trabalho de X até B foi zero, porque não houve mudança de volume. Bom, mas a mudança da energia interna de X até B se deu através de uma transformação a volume constante. Houve aumento de temperatura do gás. Então, existe aí uma relação de calor sensível. E o calor sensível, quando você mantém o volume do gás inalterado, se dá assim: QV igual a N vezes calor específico molar a volume constante vezes a variação de temperatura. Agora que nós já temos todos esses elementos, você pode chegar à seguinte conclusão: a variação total da energia interna nessa transformação de A até B, ela é fruto da soma da transformação inicialmente de A até X, mais a transformação da energia, a variação da energia interna de X até B. Então, essa variação da energia interna de A a B é a soma de A até X com A de X a B. A variação da energia interna de A a B vai ser igual, então, a zero, porque nós já vimos que a transformação de A até X é zero, porque ela é isotérmica, mais aquela transformação de X a B que se dá através de calor sensível a volume constante. Então, você pode escrever essa expressão assim: NCV vezes delta da temperatura de X a B. Tirando-se então esses índices, levando-se em consideração apenas o estado inicial A e o estado final B, você pode chegar a essa conclusão daqui. A variação da energia interna do gás pode ser dada pela expressão NCV delta θ, número de mols vezes calor específico molar a volume constante, vezes a variação da temperatura absoluta. Então aqui nós concluímos a nossa revisão teórica da primeira lei da termodinâmica. No próximo vídeo vamos fazer as atividades de sala e num outro vídeo as atividades propostas. Obrigado e até lá.